Mais de 75% das famílias brasileiras estão endividadas. Bora mudar essa realidade? Hoje eu vou ensinar você a criar o seu próprio negócio com menos de R$ 100 e ter um faturamento de 760 só com estes brincos. Vamos lá? Vamos começar então. Mas antes de começar, eu vou explicar para vocês o seguinte, olha. Eu trabalhei para essa peça com o fio vermelho da Lisa, tá? É o fio de polipropileno, ó. 100% de polipropileno no Tex 376. E trabalhei também com a agulha niquelada número 2. Só que é um fio muito fininho. Esse aqui é um vermelho Ferrari, tá? Não tá aparecendo tão bem aí. E esse fio, além de fininho, por ser vermelho, dificulta a visualização. Então, eu vou fazer a amostra, vou fazer o tutorial para vocês, utilizando o fio amigurumi, que ele é mais grosso, né? E tem uma visualização melhor. Então, vou começar com o anel mágico. Então, tô deixando aqui mais ou menos, uns 15 centímetros de fio, tá? Circulo o meu dedo dessa forma, deixando um X, seguro o fio que vem lá do novelo, aqui com o mindinho, entro aqui por baixo da laçadinha de baixo, puxo uma laçada, volto e giro a agulha. Aí eu faço um Ezinho aqui, ó. Tá vendo? Pego uma laçada e vou passar essa laçada por dentro do Ezinho. E aí, então, ajusto e eu tenho um nó corrediço. Muito bem! Então, agora a gente vai colocar aqui 24 pontos baixos dentro do anel. Deixa eu abrir ele mais um pouquinho, porque eu acho que vai ficar pequeno, porque o fio, ele é mais grosso, né? Então, aqui, ajustei aqui o anel e vou começar fazendo o meu primeiro ponto baixo. Então, eu entro com a agulha dentro do anel, pego a laçada, volto e fico com duas alcinhas. Pego uma laçada e fecho essas duas alcinhas. Tenho meu primeiro ponto baixo. Entro no anel, pego a laçada, volto, fico com duas alcinhas, pego uma laçada e fecho as duas. E assim, então, eu vou fazendo pontos baixos. Então, aqui a gente vai fazer 24 pontinhos, tá? Aí, a gente vai fazendo os pontos e vai ajustando aqui os pontos no anel, né? Então, a gente vai empurrando assim, para ele, cuidado para eles não ficarem encavalados, senão depois fica difícil da gente trabalhar. E aí, então, vamos fazer 24 pontinhos dentro desse anel e a gente já volta. Fiz aqui, então, os 24 pontos dentro do anel. E aqui a gente vai verificar, antes de fechar o anel, a gente verifica se tem mesmo 24 pontinhos, tá? Então, para os iniciantes, como a gente conta pontos? Cada vezinho desse aqui, olha, é um pontinho, né? Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 pontinhos. Muito bem. Então, agora, eu vou puxar aquele fiozinho que ficou do início e vou puxar para fechar esse anel. Então, eu vou puxando aqui, olha, e o anel vai se fechando. Então, eu vou fechar o suficiente aqui para que eu possa unir as duas pontas. Vou dando forma para ele não se deformar. Pronto. Então, aqui eu tô com um anel fechado.
Muito bem, agora a gente vai... Eu não vou esconder esse fiozinho, porque ele vai ter a sua função no futuro, e aí depois também ele vai servir para ajustar um pouco mais o anel. Muito bem, agora então eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho e fecho essa carreira com um ponto baixíssimo, que é passando a agulha direto, o fio direto nos dois pontinhos. Muito bem. Fiz aqui, então, com o anel mágico, nossa primeira carreira está finalizada. Vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. 4 correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte, nesse aqui. Fecho 2 alcinhas e fecho as outras 2. Muito bem, fiz aqui meu segundo ponto. Agora, a gente vai fazer 20 pontos meio altos, ponto sobre ponto. Então, eu vou laçar, vou entrar no ponto seguinte, vou pegar a laçada e vou fechar as 3 alcinhas juntas. Laço, vou no ponto seguinte, pego uma laçada e fecho as 3 alcinhas juntas. Dessa forma. Vamos fazer, então, 20 pontos. Terminando, a gente volta. Fiz aqui, então, os 20 pontos meio altos. E aqui me sobraram 2 pontinhos. Então, agora, nesse ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Fecho 2 e fecho 2. E no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, laço a agulha 2 vezes. Vou no pontinho seguinte e vou fechando de 2 em 2. Fecho 2, fecho 2 e fecho as últimas 2. Aí eu tenho um ponto alto duplo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Nós iniciamos aqui com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Eu vou entrar aqui na 4ª correntinha e vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. E tá finalizada a nossa segunda carreira. Inicio, então, a carreira número 3. Eu vou entrar aqui entre esses 2 pontos aqui, bem no centro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui no próximo espacinho entre os pontos, que é esse aqui, e vou fazer um ponto meio alto. Fecho as 3 alcinhas juntas. Faço uma correntinha.
E vou repetir esse mesmo processo de um ponto meio alto e uma correntinha, até chegar aqui nesse último espacinho, tá? Então, aqui eu fiz um ponto meio alto e uma correntinha, laço, vou no próximo espacinho e faço ponto meio alto e uma correntinha. No próximo espacinho, ponto meio alto e uma correntinha. E assim eu vou fazer até chegar nesse último espacinho. Cheguei aqui no último espacinho, fiz o meio ponto alto, agora eu faço duas correntinhas. E aqui dentro do espaço grande, aqui onde nós fizemos essas 4 correntinhas, vou fazer um ponto meio alto, três correntinhas, e um ponto meio alto. Faço duas correntinhas e fecho a carreira na terceira correntinha do início, com um ponto baixíssimo. E o nosso trabalho tá ficando assim. Ai, que lindo! Muito bem. Agora vamos para a quarta e última carreira. Então, aqui, dentro do primeiro espacinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. Entro e faço um, no mesmo espacinho, faço o segundo. Vou no espacinho seguinte e faço 2 pontos altos, perdão, 2 pontos baixos novamente. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espacinho por 22 pontos. Entro no espacinho e faço 2 pontos. Entro no espacinho e faço 2 pontos. Vamos fazer por 22 pontinhos. Fiz aqui, então, a sequência de 22 espacinhos com 2 pontos baixos dentro deles. Agora, eu entro aqui nesse espacinho maior e também vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Venho aqui no espaço maior das correntinhas e vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2, 3 correntinhas, 2, 3, no mesmo espacinho, mais 2 pontos baixos. 1, 2, e aqui no último espacinho, mais 2 pontos baixos, no mesmo espacinho. E agora a gente vai fechar essa carreira de uma forma diferente, porque terminamos o nosso brinco. Puxo o fio. Corto. Agora eu vou vir aqui, olha. Vou pular esse primeiro pontinho e vou entrar nesse segundo, pegando as 2 alcinhas. Pego o fiozinho que eu cortei e trago ele pra cá.
A gente tá fazendo aqui um ponto baixo falso. Viro o meu trabalho. E aqui, olha, o último pontinho que eu fiz tá aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, mas para ficar mais visível, ó. Tá vendo? Eu terminei aqui e entrei nesse pontinho aqui, pulei esse aqui. Aí eu tô com o fiozinho para trás. Então, entro nesse último pontinho que eu fiz, bem no centro dele, e puxo o fio para trás. Aí eu ajusto para que ele fique do mesmo tamanho que os outros. E aí, então, eu tenho um fechamento perfeito. Oh, que lindo! Agora eu vou pegar uma agulha menor, com uma agulha menor, eu vou trazer esse fiozinho aqui para trás. Porque a gente tem que fazer acabamentos perfeitos. Vou trazendo ele para cá. E aí, então, eu vou esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos. Agora eu vou pegar o verdadeiro vermelho para a gente colocar o ganchinho e a miçanga. Muito bem, eu tô aqui então com os brincos de verdade, né? Que lindos! Então, esse aqui a gente corta dessa forma assim. Com a parte azul da chama do isqueiro, a gente queima e cola esse fiozinho, ó. Tem que ser com a parte azul, que senão ele fica preto. E aí, então, a gente cola. E a gente põe o pontinho por cima dele. A gente vai colocar a miçanguinha. Então, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro, ela é mais fininha que a do tapeceiro. Muito bem, já tô aqui com o fio na agulha. Então, agora eu tenho que estar com a minha peça do lado do direito, para cima, tá? Aí eu coloco a miçanguinha na agulha. E aí eu vou medir, olha, de trás para frente. Vou fazer o trabalho de trás para frente. Eu vou observar e vou medir aqui exatamente onde está saindo esse fiozinho, é onde eu vou colocar a agulha para trazer o fio para prender a miçanga. Verifico de novo e agora sim tá certinho. Trago o fio para frente. Passo novamente pela miçanga. E entro exatamente no mesmo lugar aqui, no mesmo pontinho que tá saindo o fiozinho do anel mágico. Muito bem. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, escondendo esse fiozinho que sobrou aqui por entre os pontos. E novamente queimar aqui o fiozinho. Pronto. Olha, a nossa peça tá quase pronta. Agora eu vou pegar o ganchinho do brinco e eu vou abrir aqui um pouquinho.
dessa forma. Viro ele para baixo. E com o meu brinco na posição do lado direito para cima, eu vou entrar aqui no espacinho das 3 correntinhas que nós fizemos. E aí, esse passo é importante, porque senão o brinco fica do avesso, né? Quando a gente coloca na orelha. Então, aqui agora, eu fecho aqui o ganchinho. Pode colocar mais argolinhas, pode colocar outro tipo de miçanga. Aí, fica da criatividade de cada um de nós, né? E olha, o nosso brinco está pronto. Eu vou finalizar o outro e volto para mostrar os dois juntinhos. E aqui estão os nossos brincos finalizados. Olha que lindo que fica. E olha só o que eu fiz com aquele que a gente trabalhou na amostra. Ele acabou virando um medalhão. Olha que lindo que ficou também. E chegou a hora da gente calcular o preço, o valor da nossa peça. Então, eu tô aqui com a minha balança. Então, aqui, olha, eles estão pesando 6 gramas. Só que já estão com as miçangas. Então, eu vou colocar aqui essas miçanguinhas pra gente ver qual é o peso. E aí, a gente vai descontar do peso total. Então, a gente vai utilizar, descontando, né, para fazer o nosso brinco, o par, a gente vai gastar 5 gramas de fio. Muito bem. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Agora, eu vou pegar a minha calculadora. Se você não conhece a calculadora Crochê Pro, o link tá na descrição do vídeo. E vou aqui registrar tudo que eu utilizei, né? Então, aqui, quem conhece a calculadora Crochê Pro, olha, eu tenho aqui todos os custos de tudo que eu tenho dentro da minha peça. A gente não pode deixar passar nada. Então, por exemplo, aqui, olha, tem o cálculo de quanto custa a minha hora de trabalho. Voltando aqui, eu tenho aqui os meus custos mensais, né? Então, quanto custa uma hora dos meus custos mensais? Então, tem tudo isso. Bom, vamos registrar aqui a nossa peça. Muito bem. Então, eu coloco aqui o nome Brinco Ferrari. Brinco Ferrari, a descrição, vou colocar assim, porque é só para o meu controle. Muito bem, aqui eu posso escolher aqui da minha galeria, né? Vou colocar aqui a foto dele assim, sem tanto trabalho, só para o meu registro. Muito bem. Então, aqui eu registrei a minha peça. Muito bem. Agora, eu clico aqui nos 3 pontinhos e vou aqui em editar a peça. Veja aqui, que materiais eu utilizei. Eu utilizei aqui, ó, a linha lisa grossa. Quantos gramas eu utilizei? 5 gramas, ok? Agora, eu clico aqui no mais, vou colocar mais materiais. O que eu usei? Miçanga, né? Então, eu usei aqui, olha, miçanga, aqui, eu utilizei 2 unidades. Muito bem. Aí, eu utilizei também ganchos de aço cirúrgico. Maravilha. Esses foram os materiais que eu utilizei. Então, eu utilizei aqui 2 ganchos. Perfeito. Eu salvo. Agora, eu vou para horas trabalhadas. Quantas horas eu demorei para fazer esse par de brinco? Então, eu utilizei aqui 1 hora. Volto. Agora, que gastos extras eu tive? Então, aqui, olha, eu coloquei etiqueta aqui. Isso é opcional, né? Aqui a minha marca, então,
Coloquei aqui adesivos. O que mais eu gastei? Eu gastei com saquinho de celofane, né? Vou colocar aqui a minha peça num saquinho de celofane e tag, que é essa pretinha aqui, onde eu vou colocar o brinco. Muito bem. Agora, eu vou colocar aromatizador também, que as minhas coisas vão todas aromatizadas. Muito bem. Então, aqui eu clico em preço, quero um lucro de 30%. Eu pago imposto de 6% porque eu tenho empresa, né? E aí, então, se eu vender pela minha loja, que eu tenho a minha loja na Infinity Pay, a minha loja, ela cobra 5% de taxa, no geral. Muito bem. Eu tenho aqui, então, o valor é de R$19,66. Então, a gente pode vendê-lo a R$19,50 ou a R$20. Muito bem. Lucro, R$4,34. Porém, veja só, tenho aqui todos os meus custos, né? E eu tenho aqui as minhas horas trabalhadas. Então, eu trabalhei 1 hora, aqui eu tô ganhando R$11,50 pelo meu trabalho, tá? E eu tô ganhando mais 30% em cima do valor total, que são R$4,34. Então, eu tô tendo aqui R$15,84, digamos, para mim, né? Então, 11 do meu trabalho e 4 e pouco do lucro real desta peça. Com o cone lisa, ele custa R$9 e pouco, eu consigo fazer 39 brincos. Vendendo a R$19,50, o faturamento é R$760. Então, com menos de R$100, você cria o seu negócio. E se você quiser saber mais, então o link dos meus cursos está aqui na descrição desse vídeo, tá? Fica tranquila. Se você já sabe como fazer cálculos, né? Como fazer o cálculo das suas peças, perfeito. Se você já sabe fazer crochê, perfeito. Continua aqui comigo. Mas se você quiser criar um negócio, minha amiga, você não pode perder essa oportunidade, né? Então, aqui o que eu faço? Bom, coloco os brincos, né? Aqui nas tags. Coloco aqui nas tags. Aí, antes de colocar no saquinho, eu sempre gosto de colocar um aromatizador. Esse aromatizador eu também ensino no curso de crochê completo, tá? Eu ensino tudo o que você precisa por lá. Então, eu viro aqui a tag e de longe eu espirro o aromatizador. Ai, gente, fica maravilhoso. E aí eu espero secar e depois eu coloco no saquinho. Olha só o negocião que a gente tá criando aqui com menos de R$100. E aí eu coloco nos saquinhos. Olha só, que coisa linda que fica. E esse modelo que eu te ensinei, ele pode virar um medalhão, né? Como eu mostro para você no vídeo. Esse aqui eu fiz apenas aqui um círculo mágico com alguns pontos e fiz um tassel. E o cordão eu fiz ele com fio encanto, né? E olha só o conjunto. A outra coisa que você pode fazer é utilizar essas peças que tem um custo bem baixo para nós e mandar de mimo com uma dessas bolsas maravilhosas. Esse conjunto, imagina você, esse conjunto aqui com essa bolsa. Olha, essa. Já pensou? Se você for cliente, você vai amar ganhar isso aqui de presente. E se você for a artesã que vai vender, você vai ter muita, mas muita autoridade. Por quê? Porque você vai fazer peças
de alta qualidade. Nós somos crocheteiras de peças de luxo. Eu espero que você tenha gostado bastante desse tutorial. Se você ainda não for inscrita no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu coloco por aqui, tanto de tutorial como de dicas e também falando de comportamento, tá bom? Lembre de deixar o seu like e se o botão hypar estiver aqui embaixo, clica nele também porque você me ajuda de montão. Muito obrigada e até o próximo tutorial.